Boa noite a todos. Olá, todo mundo. Bom, vamos hoje no último episódio do Pinóquio e hoje eu vou dar no finalzinho algumas dicas e vou começar com uma pequena oração, né, que a gente entregue todo esse trabalho, esse projeto nas mãos de Deus, que tudo sabe, tudo guia, que Ele sempre esteja presente com toda a corte celeste para nos iluminar, conduzir, né, tudo com muito carinho e com a bênção dele. Amém. Bom, para quem não viu os outros módulos, né? As outras aulas desse módulo 3, só para deixar claro que trabalho sempre com a visão do Jordan Peterson em relação ao filme do Pinóquio, da Disney, e que pode ter alguma cena, algum elemento ali discordante de alguma versão de livro, que é até comum os livros serem de um jeito e o filme não conseguir abarcar tudo ou ter algo de diferente. Mas o que eu sempre realço são os entendimentos simbólicos e psicológicos que, independente de estar presente por coincidência no filme ou no livro, eles são de muito proveito, né? E também não estou seguindo uma narrativa cena por cena, a gente não teria esse tempo aqui, né? Mas alguns pontos que eu acho relevantes e podem ser que estejam fora de ordem, mas aí vocês entendendo o que está por trás, fica mais fácil depois, quando forem trabalhar isso com os seus filhos, de colocar para eles a mensagem do jeito que deve ser trabalhada. Bom, hoje então nós vamos entrar na dinâmica mesmo do filme em relação à marca do Pinóquio na história das narrativas desde que ele foi publicado, né, é justamente o menino que o nariz cresce quando mente. E já vou falando e já dando as dicas de como trabalhar com os filhos. A forma de trabalhar contos com filhos, não só o Pinóquio, primeiro os pais devem ler para ver se tem algo que não seria adequado, principalmente as edições mais atuais, né? E segundo, depois que leu e viu que dá para ler com os filhos, a gente vai contar a história ou ler com eles, depende da idade, e assim que você acabou de ler, pergunte ao seu filho o que ele entendeu da história. E dê a oportunidade dele contar a história do jeito dele. E aí vá depois parando em momentos que você acha importantes para aprendizado. Então, você pode ter aprendizado com o Gepeto, você pode ter aprendizado com o próprio Pinóquio, com o grilo falante, com todos os elementos, até os que são negativos, mas principalmente com esses. Porque esses é que vão colocar para nós quais são as situações que levaram Pinóquio a tomar tal e tal atitude, né? Então, hoje, por exemplo, a gente viu já que o Pinóquio ele está sob a influência do gato e da raposa, a raposa principalmente, que o levou para um show lá com o Stromboli, né? E o show, ele faz papel de bobo lá, mas a plateia gosta e tal. E tudo por interesse da raposa de algum benefício aí monetário. E o Pinóquio, ele se vê naquela situação ali, naquele show do Stromboli, e depois a gente vai ver que, em um outro momento, a Fada Azul vai conversar com o Pinóquio, e é uma das primeiras falas do Pinóquio que vão realçar a capacidade dele da construção moral não está ainda à altura do que deveria ser, então ele mente para a fada. Por uma coisa boba. Porque ele vai falar de um monstro que fez ele fazer isso, isso e aquilo, e na verdade não foi um monstro, né? Ele aceitou cair na lábia da raposa, e por aí vai. E o que o Dr. Jordan Peterson, quando ele viu o filme, ou leu, né, para o filho, não sei qual foi a ordem disso aí na vida dele, da família, o crescimento do nariz o lembrou da Hidra de Lerna. Hidra é um mito grego e só não vou contar aqui como é que é o mito, mas a gente sabe que é
um corpo de mulher que tem uma cabeça cheia de serpentes. E o que é interessante que o levou, Dr. Jordan Peterson, a enxergar o Pinóquio ali com o crescimento do nariz, o que o remeteu à hidra, porque a hidra, você corta uma serpente da cabeça, outras nascem. Corta outra, vão nascendo mais. Vai cortando, vai nascendo. Né? A história da ida de Lerna no mito tem um desfecho, mas aqui, para ele, o que chamou a atenção foi justamente a mentira, porque ela não vem sozinha. Né? Então, ela é algo que uma puxa a outra. Então, para ele, a hidra remeteu ao nariz de Pinóquio, porque a gente vai ver no nariz, se ele ele vai crescendo, né? Indicando que a mentira traz uma desordem visível, uma desordem interior e também visível, né? E ela não vai vir sozinha, a gente sabe disso. Quando você conta uma mentira, tem outros elementos envolvidos. Quando você vai repetir essa mentira, você tem que lembrar de outros elementos para poder encaixar na mentira e ter uma aparência de verdade. Mas o que mais interessante nesses episódios, porque depois a gente vai ver que a raposa e o gato vão tentar convencer de novo o Pinóquio a não ir para a escola, né? Vão levá-lo para uma ilha do prazer ali, com diversão, como se fosse assim, um parque de diversões. Aí vão dar para ele beber cerveja, fumar charuto, jogar sinuca, todo tipo de má influência, de vício que não é adequado. Né? O interessante é que o Dr. Jordan Peterson viu que acho que na entrada desse local tem uma fachada com uma mandala, e ele fala que a mandala ela é a representação, segundo o Jung, né, aquele psicanalista Jung, Carl Jung, que tem a ver com o desdobramento do nosso eu, do nosso self. Por quê? A mandala ela é tipo uma roseta, né? Ela é redonda ali e algumas têm a forma de uma roseta, né? Como se fossem pétalas ali, formando aquele vitral. No caso desse elemento que estava lá decorando a entrada desse parque de diversões. E ali a gente vai ver que o Pinóquio, ele vai, ao entrar nesse mundo, é como se ele fosse da infância dele, quando ele nasce, entre aspas, das mãos de Gepeto, ele vai se desabrochando aos poucos até chegar ao final do filme. Então, por exemplo, quando a gente está vendo assim, documentário de biologia na National Geographic, que aparece uma gravação da imagem de um botão de rosa que vai se abrindo e eles colocam numa câmera lenta, capaz que a gente vai acompanhando esse desabrochar. Então, o Jung coloca como se fosse um desabrochar do eu. E a trajetória do Pinóquio vai ser essa. Ele vai sendo levado, mas a gente nem pode falar que ele vai sendo levado, porque na construção do ser humano, ele é livre. A criança tem que construir essa personalidade capaz de dizer não e de não se deixar influenciar. Lógico, quando pequenos, eles não vão ter isso, os pais vão fazer esse papel, mas ele tem que ir aprendendo. E é isso que o filme vai mostrar. Então, toda vez que o Pinóquio tenta voltar para o caminho que ele tinha de ir para a escola, vai ter um empecilho convidativo, atrativo, para ele ir fazer outra coisa. Ou ele vai ter uma vida de celebridade, que foi a primeira proposta da raposa e do gato, e agora ele vai se divertir, mas para ele se convencer, né, de que ele precisava de se divertir, a raposa primeiro vai falar com ele de uma maneira bem maliciosa, fazendo truques ali para ele cair na conversa de que ele é uma vítima, que ele deve estar até doente. Então a raposa vai usar de toda aquela esperteza dela para poder convencer o Pinóquio de que ele é uma vítima. Coitadinho, né? Ou seja, ele quer tirá-lo da responsabilidade que ele tinha como um aluno, como estudante, né? De assumir algo da vida dele próprio para a idade. E isso são coisas que a gente pode ir trabalhando com os filhos.
perguntando: por que você acha que o Pinóquio aceitou? Lógico que, dependendo da idade do seu filho, você não vai conseguir fazer com que ele tenha uma abstração dessa e chegue à conclusão de que a raposa e o gato querem levá-lo para sim, para fugir da responsabilidade, né? Mas às vezes, mamãe, ele está doentinho. Mas será que ele está doente? Ou é a raposa que está tentando fazer com que ele se sinta doente, né? Porque quando as crianças têm contato com outras crianças, principalmente em escola, é comum. Se uns são mais voltados a estudar e outro grupo é mais voltado a brincar, esse que quer brincar não vai querer ser convencido a estudar. Ele vai querer convencer esses que estudam a brincar. E eles têm um diálogo mais ou menos assim. Não, você vai estudar, você vai ficar estudando? Não aguento estudar. Para quê? Você já estuda o dia inteiro, deve estar cansado, você precisa de um momento de diversão. Você precisa até mesmo você estudar mais, aprender mais. Então, eles vão vir com argumentos para aquele que está mais responsável ali, para poder convencê-lo a ir para a turma do vamos divertir, do brincar. Né? Não que brincar esteja proibido, mas ali no filme se deixa claro de que Pinóquio está sendo impedido de adquirir a responsabilidade própria da idade. E assim vai. A adolescência também vai ter responsabilidade própria da adolescência e por aí vai na adultez. Então, o comportamento da raposa ali é bem claro. E tem momento que é dado um machado, uma ferramenta dessas para Pinóquio chegar lá e já ir quebrando o local. E esse local, ele é um local que tem uma aparência mais clássica, né? Tem a mandala e tal, não sei o quê. Tem piano ali dentro, tem assim, uma decoração que remete como se fosse uma cultura, né? Algo tradicional, algo clássico, né? Algo que remete a uma alta cultura. E não é por acaso que o personagem que vai dar esse martelo ou machado para o Pinóquio, né? É um personagem que também um adolescente ali, um pré-adolescente, uns 11, 12, 13 anos, que é um outro personagem que vai estar também na história. No filme chama Lampwick, não sei se é traduzido por pavio, algo desse tipo. E ele é bem irônico, ele quer que o Pinóquio se divirta e quebre todas essas o piano, vai sair tudo que remete a algo da alta cultura, algo que enobreça, né, o entendimento do ser humano sobre si mesmo, né, algo mais elevado. E isso é importante notar no filme. Por quê? Porque voltamos a Caim e Abel. Caim não suportou estar na presença de um ideal que ele não conseguiu ser. E toda pessoa que está sendo conduzida a sair também de um ideal de responsabilidade, de viver a sua vida de uma maneira correta, ela não vai conseguir conviver com um ambiente que esteja mostrando para ela que ela não deu conta. Então, ele vai acabar destruindo aquilo que poderia clamar ao ser mais elevado, né? Que são tudo que estava ali naquele ambiente de, entre aspas, alta cultura. Então, é muito coerente colocar essa parte lá que eles saem quebrando as coisas. Ou seja, eu vou viver minha vida na diversão e não quero que tenha nada aqui que confronte essa minha decisão. E assim o faz. Então, esse é um processo da moral do Pinóquio muito ruim. Então, quando a gente vê as crianças, se forem ver o filme, né, com os pais e tudo, a gente tem que puxar deles todo esse antes e o depois, né? E tinha um administrador lá desse local e ele tinha uma cara bem assim raivosa também, que é uma cara do pai tirano, que foi a primeira vez que aconteceu do pai tirano.
o grilo falante estava lá quando o Gepeto desenhou a boquinha do Pinóquio, dando né, um elemento de autonomia para ele. E aí o grilo estava do lado de uma esculturazinha de um rei com a cara fechada. Eu expliquei isso na outra aula. E essa cara, a cara fechada desse rei, né, é como se fosse uma contraposição ao Gepeto, que é um bom pai, e ele, que não estava com cara fechada, como se não quisesse que o Pinóquio tivesse autonomia. O Stromboli e esse administrador lá do parque também vão fazer uma cara parecida, vão ter comportamentos de pai tirano, né? E ele tem lá também, nesse local, que parece que é uma ilha, uma embarcação, que está com os animais ali, que ele põe como se fossem escravos dele, tem umas orelhas de burro, tem um burrinho lá, vários, né? E o Pinóquio vai chegar nesse local com esse Lempoek, que acho que chama pavio, e vai acabar se transformando pouco a pouco, também vai crescendo as orelhas de burro e tudo, porque é a consequência de uma pessoa que vai buscar apenas diversão sem responsabilidade. Então, são elementos como esse que a gente trabalha com as crianças. Porque no filme vai ter lá o parque de diversão. Ah, é errado de se divertir? Não. Mas quando quando há uma consequência ali, a consequência é negativa, por quê? Porque você não pode viver de diversão. A diversão é um elemento da vida, mas o sentido da vida é na responsabilidade, que você assume de acordo com a sua idade. Então, a gente vai estar ensinando para os filhos também a entender quando vierem os amigos e tudo. Lógico, vai ter momentos que eles vão poder sair para brincar, sem problema. Mas vai ter momentos que esses alunos que só querem, ou amiguinhos que só querem brincar, vão acabar fazendo com que o filho ache que a vida é apenas brincadeira e que é um peso estudar, fazer para casa ou o que for, que não seja diversão. E a consequência é o quê? É você se tornar uma pessoa burra, que é representado nesses bichinhos lá. Um até começa a falar, e o Pinóquio, quando vai falar, nota que está fazendo o mesmo som de um asno. Ou seja, ele está incorporando aquilo ali, né? Como se fosse algo, e ele começa a perceber que está errado. Né? E com isso, paralelo a isso, o Gepeto já está esperando que o menino estivesse na escola, e não está, então ele vai em busca e tal. Depois, mais para frente, e o grilo falante, nesses momentos assim, mais duvidosos para decisões do Pinóquio, o grilo não estava lá. E quando ele aparece, que é quando esse Lempoek está em contato com o Pinóquio, né? Que é um menino de 12, 13 anos, já com um ar irônico, querendo que o Pinóquio se vicie, né, em jogo, em bebida e em charuto, né? Ele, na hora que ele vê o grilo, né, que o grilo chega depois, né, chega atrasado, né? Aí ele pega o grilo e fala: "Quem é você?" Ou seja, essa pergunta ela não é inocente, porque mostra que aquele adolescente ou pré-adolescente está desvinculado da sua própria consciência. Né? Porque o grilo representa, de uma certa forma, a consciência, que está crescendo e aprendendo a ser moralmente correta também com o Pinóquio. E ele não vai estar nos momentos que o Pinóquio precisaria dele falar assim: ó, não é assim não, você não pode aceitar esse tipo de conversa mole. Né? E aí, então esses detalhes não são por acaso. O fato do Lempoek, o pavio, perguntar isso é porque ele está com atitudes que a consciência, mostrando que a consciência dele não está agindo nele. E ele quer conduzir o Pinóquio pelo mesmo caminho. Né? Bom, a parte mais que chama mais atenção, fora o nariz, nessa construção da moral do Pinóquio, vai ser que, assim como o Gepeto vai atrás do Pinóquio, o Pinóquio também vai chegar no momento que ele vai como se cair a ficha. Nossa, não é isso não está certo e tal, não sei o quê, e vai atrás do pai. Só que ele vai chegar lá, o pai não vai estar. Então, um vai estar para um lado, o outro vai estar para o outro. E aí vem de novo a intervenção celeste, né? Porque aparece a tal estrela. Então,
o grilo falante, o Pinóquio recebe um bilhete da fada azul, né? Assim, vamos assim dizer. Falando, né? E o grilo que interpreta o bilhete, né? Falando que o Gepeto estava no fundo do mar, dentro de uma baleia, né? E aí, lá vão eles atrás, né? E a partir de agora o Pinóquio vai tomar algumas decisões que a gente vai vendo que está no caminho de amadurecimento dele. Porque tudo aquilo que ele fez de entrar na lábia da raposa, ele foi uma pessoa moralmente não correta. Ah, mas então, mas porque ele era uma criança, mas ele é uma criança ali no filme como uma marionete, né? Mas ele no filme vai se mostrar a construção dele dessa moral. E a criança, ela vai aprendendo as diferenças, né, de bem e de mal e as consequências que uma decisão tem em sua vida, seja para o bem, seja para o mal. Então, ele já viu que ele foi acatando certas decisões que clamavam pelo prazer, ou por ser uma celebridade lá com o Stromboli, né, pelo prazer de ser, sou um artista, faço sucesso, né? Ou por um outro tipo de prazer ali, que é viver a diversão, os seus instintos vão ser satisfeitos, né? Em termos de vícios, de bebida, de jogo inapropriado, né? E tudo. E as mentiras que ele fala são coisas que ele, ao falar as mentiras, vocês vão ver no filme o desenho, né, foi muito bem feito, porque ele fica todo ressabiado, porque ele sabe que tem algo ali que não está certo, né? Ele escolhe mentir, mas mesmo ao mentir, ele vê que tem algo ali que não está certo. E aí agora já vamos à caminhada para ele ir se reconduzindo dentro dessa construção moral. E aí ele, né, vai ter que entrar no mar, ou seja, ele estava sob o domínio, primeiro do Stromboli, como tirano, o administrador lá do parque de diversão também era um tirano, então ele teve elementos de tirania comandando ele, a malícia e a esperteza da raposa, principalmente ali, e o Lamprey, também o pavio, né? Então, quando ele está naquele momento, eu entro na água, eu fico, eu entro na água, eu fico, porque a água também, o mar, é um desconhecido. Dentro das comparações que eu já fiz em outras aulas, seria ali como se fosse o dragão, o desconhecido, que mete medo, e como é que você vai enfrentar? Algo que você nem sabe como fazer, e o que vai vir de consequência, como é que você vai lidar com aquilo. E quando ele pula na água, ele já está tomando decisões moralmente mais corretas, porque ele prefere o desconhecido à tirania. E ele vai lá e não sabe por onde que procura e tal, e chega lá e peixes e tal, e ele fica meio assim, confuso. Como é que ele vai achar o pai dele? Finalmente, estou resumindo aqui, ele chega lá na baleia, o Gepeto tinha sido engolido por uma baleia, e o Gepeto estava lá, né? E tal, e foi em busca do filho, estava em busca do filho e também estava com fome. E lá o Pinóquio consegue entrar na baleia, né? E o Gepeto está lá, tentando pescar, porque ele estava com fome também, e ele tenta pescar. E uma hora lá, ele sai lá e vê o Pinóquio. Mas olha, ele nem vê que ele pescou o Pinóquio, porque ele está preocupado com a fome. Ou seja, de acordo com o que você está de intenção, ou de paixão que eu falo assim, da fome, né? Desse tipo de entendimento que eu estou colocando, você pode estar tão louco para se alimentar, para vencer seus apetites, né? Saciar seus apetites, que você não vai ver que aquilo que você estava procurando, você já achou. Tá ali.
Mas você nem presta atenção. Então ele pesca o Pinóquio e para ele, nossa, é como se fosse mais um peixe que estava ali que ele não se deu conta. E aí depois aquele, nossa, é o Pinóquio, tá o Pinóquio. E ele já, o Gepeto acha que não tem jeito de sair dali, mas o Pinóquio, ele se mantém com a intenção de dar um jeito. E ele vai e faz pega lá, o que a baleia engoliu, além do Gepeto e do Pinóquio, tem pedaço de madeira lá. Eles dão um jeito de fazer um fogo lá, né? Para poder a baleia ou espirrar, ou abrir a boca e ele sair. E isso acontece, né? E aí vem um momento ali dramático, né? Porque a baleia vai e cospe eles no oceano assim, tal, e aquela coisa, não sabe se vai conseguir nadar até a praia ou se vai afogar e tal, não sei o quê. E o Gepeto fala assim: salve-se com o Pinóquio. Né? E esse elemento lá da baleia é igual lá no livro de Jonas da Bíblia. Né? Que Jonas também foi, né, abocanhado por uma baleia. E ele conseguiu ser expelido dessa baleia, né? Como se fosse ali também numa luta entre vida e morte, né? Ele quase que morre e depois ele, entre aspas, ressuscita já para cumprir a missão dele lá em Nínive, né? Então, o Pinóquio também tem. E Jonas é engraçado que Jonas também não queria, ele não tinha maturidade, né? Não tinha esse entendimento de que tinha um serviço a ser feito em nome de Deus, ele não quis assumir isso. E o Pinóquio também no início, né? Ele não quis ser maduro, né? Ele teve dificuldade de entender o que tinha para ele na vida dele como missão de construção moral do seu ser, né? Desenvolvimento, crescimento. Mas ali, quando o Gepeto, que está sempre mostrando que é um bom pai, fala com ele, salve-se. Né? De novo, o Gepeto está sempre colocando o Pinóquio, o outro, em primeiro lugar, desde o início, quando o tipo de pedido que ele fez o pedido para que tivesse um boneco ali com autonomia. Né? E aí o Pinóquio sai e ele decide salvar o Gepeto. E esse é o entendimento mais profundo desse filme, dessa jornada do Pinóquio. Ser capaz de se sacrificar. Ele não vai morrer, porque a gente até acha que ele morre, né? Aparece a cena dele lá na praia, como se fosse caído lá morto, né? Ele é levado para a casa do Gepeto e lá em cima da cama como se tivesse morto, mas a gente vai ver que a maior escolha dele foi uma escolha de se sacrificar pelo outro. E fazer o sacrifício correto, porque já vimos aqui desde o início desse curso que existe o sacrifício inverso, que é você pensar primeiro em si e depois no outro. Não. Ele pensou primeiro no outro e depois em si. Então, o bem maior é que tem que estar na nossa meta. E a gente que é o menor, a gente tem que raciocinar, é isso. Porque é aí que está a forma correta de demonstrar amor. Então, quando o Pinóquio demonstra amor ao não pensar em si primeiro, e sim na vida do pai dele, né? A gente considera o Gepeto como pai, ele ali está mostrando que a sua maturidade chegou. Porque a maturidade ela vem com a capacidade correta de amar. E a capacidade correta de amar não é amar-se primeiro, é amar o outro. É um amor que não é egoísta. Não é um amor próprio de egoísmo. É um amor que, se for para eu morrer, para que o outro se salve, assim o farei. Então, o Pinóquio, depois de toda essa trajetória dele, que saiu dessas
encrencas morais que ele se envolveu, ele como se tivesse conquistado diante do transcendente, porque a fada azul, né, representa esse transcendente, né, porque ela sai da estrela que deu início a todo o pedido e o desenrolar da vida dessa marionete, né? A fada vai conceder ao Pinóquio o ser humano. Ou seja, é como se ele estivesse sendo premiado, vamos assim dizer, conquistado o direito de ser humano por ter aprendido a amar, aprendido a se doar, a se sacrificar pelo outro. Então, todo o Pinóquio, seja no livro, seja no filme, trabalhar isso com as crianças. Vocês acham que o Pinóquio fez certo? Vocês arriscariam pular na água para salvar alguém? Quem? Né? Por que, que o Gepeto, dentro da boca da baleia, não vê se eles percebem por que, que ele não viu o Pinóquio de imediato? Que ele estava preocupado com a fome. Né? Então, são elementos ali que a gente vai pontuando para os filhos, né, para quem a gente estiver lidando, né, conversando, ou lendo, ou vendo o filme, depois que vê, depois que você pede para o filho contar, essa parte do contar, ela é importante, porque ajuda o filho a começar a articular sua narrativa. Porque ver é uma coisa, saber passar para o outro é outra coisa diferente. Aí você vai vendo se ele sabe e você vai pontuando. Nossa, seria tão bom se a gente pudesse ver num parque de diversão. Vamos ver se os seus filhos concordam com isso. Ah, ia ser bom demais, né, mamãe? Aí, se eles não falarem nada, vocês coloquem. Mas será que seria bom? Vocês acham que vocês iam enjoar de ficar no parque? Então, aí, quando vocês vão colocando esse tipo de questionamento, junto, acompanhando os filhos, você vai vendo como é que está a construção moral deles. Com quem que eles estão concordando. Eles estão concordando com as propostas da raposa, do gato, com as decisões do Pinóquio, né? Será que ele é uma vítima mesmo, igual a raposa tentou fazê-lo se ver? Né? Muitas vezes o filho dá uma dessa, né? Ah, mamãe, não vou para a escola hoje não, porque eu estou assim assado. Né? E aí o filho já fica na expectativa de que se está assim assado, tem que receber uma recompensa para aliviar aquela situação dele. E a gente, pai e mãe, costuma até fazer esse tipo de recompensa para aliviar o lado dele, mas tem hora que não é grave, é algo que ele pode, sim, dar um jeito de ir para a aula, né? Não é algo que está com febre, que está tendo que ficar em casa. Então, eles perceberem o que a raposa está fazendo com o Pinóquio é uma forma deles perceberem como é que ocorre a manipulação dentro deles mesmos. Né? E o Jordan Peterson conta um caso da filha dele que teve problemas seríssimos de saúde na adolescência e na fase adulta também, seríssimo, 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 muito sério mesmo. E ele falou que não era fácil, mas que ele estabeleceu uma norma na casa dele. Você falando para a filha, né? Você não vai deixar de fazer nada que você poderia fazer tendo a doença como desculpa. Porque a gente acaba se acostumando a essa posição de atenção, de vítima, e às vezes você pode fazer algo dentro daquele seu limite que você está, porque está doente, mas você pode fazer algo. E a gente tem a tendência de, não vou fazer nada. E aí você se acomoda nessa situação. Né? Então, quando a gente coloca isso para os filhos, de percebendo esses detalhes, né? Você vai vendo, será que o Pinóquio tinha razão de ter mentido para a fada? Será? Coloca para ele, vê as respostas que o seu filho vai dar.
né? Por que será que o Pinóquio ficou com essa orelha de burro, gente? Não entendi. Fala você como pai, como mãe. Não entendi por quê. Ah, mamãe, será que ele queria imitar? Se você vir que os filhos não estão caminhando para a conclusão, vocês vão colocando perguntas para eles. Não deem respostas prontas. Só se realmente a idade não permitir uma elaboração mais refinada, né? Não deem respostas. Vão colocando. Nossa, mas cadê esse grilo falante? Onde que ele estava? Cadê? Onde que ele estava? Para não ajudar o Pinóquio. Ah, então a nossa consciência também precisa ser formada, tá vendo, gente? Até a consciência precisa aprender. Mas vocês acharam que ela aprendeu no final? Vocês acharam? Né? Então, é, esses detalhes, por exemplo, no início, quando a consciência, que é o grilo, apareceu primeiro com a roupa de lorde, milionário, depois com a roupa maltrapilha, ver se eles percebem o que passa na cabecinha deles. Por que será que está com outra roupa aqui, gente? Só para poder mudar assim, um pouco o visual, ver se eles já percebem algo que pode estar por trás, e os pais vão trabalhando esses detalhes. Então, a leitura de uma narrativa ou assistir de um filme não é o principal para uma criança, apesar de trazer elementos ali simbólicos, narrativos para a sua própria história, fantásticos. Os pais que começam a trabalhar com o filho, além do filho ir criando um certo vínculo de ter liberdade de falar, de colocar, e os pais irem conduzindo aquilo junto, os pais têm momentos de perceber como é que está a trajetória da construção moral dos próprios filhos. Através. Ah, você se identificou com qual personagem, hein? Se for com o malvado, tem certas idades que não tem problema com isso. Porque a gente sabe que dentro de nós temos elementos também que somos maus. Nós somos Caíns e Abéis. Lembremos disso. Então, os Caíns eles não estão apagados, né? Eles estão adormecidos. Então, quando a gente às vezes se identifica com algum personagem que é mais do lado do mal, talvez a gente está tentando trabalhar esse lado mal nosso. Lógico que tem que ser trabalhado e não incorporado. Mas vocês vão sentindo nos filhos justamente isso. Através dessas perguntas, vão cutucando, cena a cena. Se for com livro, talvez eles não vão dar conta de fazer o livro todo, né, nem no filme todo, mas pontuar. Gente, vamos voltar no Pinóquio hoje? Né? Nossa, mas como é que pode ele não querer que a consciência, por exemplo, o pavio, né? Como é que ele pode não saber quem é a consciência? Será por quê? Será que ele não tinha consciência? Né? E essa carinha irônica dele? Tá muito novo para ser irônico, não, cara de deboche, não tá? E vocês acham que ele era uma boa influência pro Pinóquio? Por que não? Parque de diversão não é bom? E aí vocês vão ver a resposta dos filhos. Nossa, mas ele deu um machado pro Pinóquio? Pra quê? E por que precisa destruir? O que o piano representa? Lógico que eles não vão saber o que é autocultura. Mas vocês vão tirando elementos dos filhos. E é essa parte de construção do entendimento e da articulação de linguagem e da fala dos meninos. Né? E eles têm que fechar com essa ideia do amor, que é a principal ideia que o Pinóquio passou. Apesar de ser famoso pelo nariz, que cresce quando mente, essa foi a principal construção moral dele e amorosa. Viu? Muito obrigada por todos que estiveram até aqui comigo, acompanhando essa série. Tem outro módulo vindo pela frente aí com o Rei Leão. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem usar o próprio YouTube, lá na parte dos comentários que tem, quando os vídeos são postados, né? Fiquem à vontade, né? Para a gente poder interagir e saber o que vocês estão pensando, quais são os questionamentos. Vou ficar muito feliz em poder ter mais essa linha de comunicação com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. Obrigada.